Cultivo Online, capítulo 220. A pessoa mais irracional até agora. Parado casualmente perto da parede, Yuan ponderou em que poderia usar seus pontos de contribuição. Já tenho 2 Soul Weapons e alguns tesouros. Então não preciso de mais nada disso. Eu também tenho técnicas suficientes. E quanto aos recursos de cultivo? Mas como posso saber o que preciso? Estou a um nível de ser um mestre dos espíritos, mas não estou com pressa. Porém, se eles têm algo que pode me ajudar a alcançar o mestre dos espíritos, eu poderia muito bem conseguir. Depois de ponderar por alguns minutos, Yuan decidiu pedir alguns núcleos de monstros guerreiros espirituais para que ele pudesse consumi-los e, esperançosamente, alcançar o reino dos mestres dos espíritos. No entanto, no momento em que Yuan se preparava para retornar à recepção, uma grande figura apareceu de repente na sua frente e bloqueou seu caminho. Yuan ergueu ligeiramente os olhos para olhar para Mad Tiger Wu Lao Hu olhando para ele com profunda raiva em seu olhar. O que você quer desta vez? Tenho certeza de que não estou bloqueando seu caminho desta vez, Yuan disse a ele em um tom levemente zombeteiro. Você deve pensar que está seguro só porque o ancião Zhou me impediu de bater em você, hein? A menos que você planeje ficar no Exchange Hall pelo resto da sua vida, você nunca escapará de mim. O Wu Lao Hu rosnou em voz baixa. Por que eu precisaria escapar de você? Se você tiver algum problema comigo, podemos resolver isso com a ajuda de um ancião da seita. Yuan disse a ele. Oh, não se preocupe. Vamos resolver isso bem e nem precisaremos de ajuda de um ancião da seita, disse Wu Lao Hu enquanto enfiava a mão em suas vestes e tirava seu token de identificação de discípulo. Eu, Wu Lao Hu, desafio você para um combate mortal. Jing. Você recebeu um pedido especial. O discípulo da corte externa, Wu Lao Hu, desafiou você para um combate mortal. Os outros discípulos engasgaram em choque quando ouviram as palavras de Wu Lao Hu. Meu Deus, o tigre louco acabou de desafiar alguém para um combate mortal? Já se passou mais de um ano desde a última vez que ele pisou nesse tipo de palco. O que aquele discípulo do pátio externo vai fazer? Ele tem todo o direito de recusar o desafio do Mad Tiger, mas duvido que o Mad Tiger aceite isso. Yuan olhou para o crachá de identificação de discípulo de Wu Lao Hu que foi colocado diretamente na frente de seu rosto e falou com uma voz um tanto surpresa. Você está disposto a desafiar alguém para um combate mortal porque eles bloquearam seu caminho? A pessoa mais irracional que conheci até hoje. Você acha que isso é sobre isso? Isso é sobre você me fazer perder prestígio na frente de tantas pessoas. Isso é sobre o Elder Zhou me repreendendo. Se você não tivesse se oposto a mim, nada disso teria acontecido. Wu Lao Hu disse com uma voz reprimida, mas podia-se ouvir a raiva em sua voz muito claramente. Yuan olhou para Wu Lao Hu sem acreditar. Ele simplesmente não conseguia acreditar que alguém tão irracional existisse neste mundo, e ele não conseguia imaginar o que se passava por tal mente. Após um momento de silêncio, Yuan balançou a cabeça e disse: terei que recusar seu desafio. Você pode ser uma pessoa irracional, mas não há razão para eu concordar com sua farsa. Esse seu pequeno. O grande corpo de Wu Lao Hu tremia. Mas ele não se atreveu a agir precipitadamente. Especialmente porque estava dentro do Exchange Hall. Se ele lutasse contra Yuan neste lugar, ele definitivamente receberia uma punição severa. No entanto, se ele esperasse até que Yuan saísse do local, ele seria capaz de bater em Yuan o quanto quisesse e provavelmente só receberia um tapa no pulso como todas as outras vezes. Bom, se é assim que você quer jogar, eu jogo o seu maldito jogo. Wu Lao Hu disse a Yuan antes de deixar o Exchange Hall com passos largos e pesados. Que discípulo incômodo. O Elder Zhou suspirou interiormente depois de assistir a cena de algum lugar dentro do prédio. Eu deveria avisar o mestre da seita sobre isso caso algo realmente aconteça. Depois que Wu Lao Hu saiu de cena, uma voz perturbada ressoou na cabeça de Yuan. Por que você simplesmente não aceitou o desafio dele, jovem mestre? Não seria necessário que você levantasse mais do que um dedo para matar aquele cultivador arrogante. Você não quer matá-lo? Terei prazer em transformá-lo em cinzas para você. Yuan balançou a cabeça e disse: simplesmente não consigo imaginar matar alguém por algo tão insignificante. Por que existem pessoas tão irracionais e mesquinhas neste mundo? De qualquer forma, vou ver se eles têm núcleos de monstros guerreiros espirituais. Eu realmente espero que esse cara se acalme. Yuan disse enquanto se aproximava da recepcionista mais uma vez. Se Wu Lao Hu fosse um colega jogador, ele poderia ter aceitado o deathmatch porque eles podem reaparecer com apenas alguns inconvenientes. Mas como ele não sabe se os NPCs podem reaparecer ou não, ele não queria tirar suas vidas tão facilmente. Pois seria como se ele realmente tivesse assassinado alguém. Depois de chegar à mesa, o discípulo atrás dela olhou para Yuan como se ele fosse louco, já que a maioria dos discípulos do pátio externo nem ousaria olhar para Wu Lao Hu, muito menos se opor a ele. Você tem algum núcleo de monstro guerreiro espiritual? Yuan perguntou ao discípulo já que ele não estava falando. Guerreiro espiritual, núcleos de monstros? O ridículo no rosto do discípulo tornou-se ainda mais aparente depois de ouvir as palavras de Yuan. Afinal de contas, que tipo de discípulo do pátio externo seria capaz de pagar núcleos de monstros guerreiros espirituais? Mesmo que ele pudesse pagar, por que ele precisaria de algo tão poderoso em seu nível? Somente os discípulos centrais precisariam de algo tão poderoso. Você não encontrará nenhum núcleo de monstro guerreiro espiritual no primeiro andar.
Você precisa ir para o segundo andar, mas apenas os discípulos do pátio interno podem subir lá. O discípulo respondeu a Yuan um momento depois. Discípulo da corte interna, hein? Parece que não poderei obter os núcleos dos monstros por enquanto. Yuan suspirou.